Salve, salve investidores. Bater um papo sobre o comportamento do dólar e do índice Bovespa, né? Do próprio índice Bovespa. A análise que eu vou fazer aqui é uma análise em relação ao período pré-eleitoral, então um mês antes das eleições. E eu vou analisar com vocês o gráfico e também o fundo do índice, né? Em relação à performance do Ibovespa e o fluxo do fundo do índice, relacionando a performance do Ibovespa, enfim, o comportamento dos estrangeiros em relação a esse fundo de investimento que tem a sua performance atrelada ao Ibovespa, e também o fluxo dessas corretoras estrangeiras em relação ao dólar nesse período, né? Então, se nós voltarmos no tempo, né, em setembro de 2022, o dólar ele inicia o mês no 5,69 e nesse mês ele tem uma máxima de 5,89, né? E a mínima no 5,54, né? Então o dólar começa a se estressar um mês antes das eleições e principalmente, né? Nesse período aqui as notícias eram as piores, né? Então se projetava um dólar ali na região dos 5,95, enfim, na região até acima dos 6, né, pessoal? Mais pessimistas, né? E, e eu não gosto particularmente, né, de é, operar notícia, né? Então, acho que o investidor ele tem que olhar o mercado com a visão mais técnica, né? Mais técnico possível, né? Então, seja na análise técnica, na análise fundamentalista, no análise de dados, que é o que eu gosto e tenho trazido aqui para o canal, né? E o que aconteceu nesse período? O Ibovespa, o Ibovespa não, desculpe, o dólar, né? Um mês antes das eleições, enfim. E no período de outubro, após as eleições, né? Ele tem uma abertura aqui de 5,71, sua máxima menor do que a máxima do mês anterior, né? Então sua máxima foi 5,83 e a mínima no 5,54, né? E se vocês repararem, ó, o dólar nesse período ele chegou a ter uma queda de 18%, né? Então ele começa esse mês de setembro, termina, né? Termina o ano cotado a 5,63, né? Então termina o ano até alto, né? Acima dos 5,50, mas renovando as suas mínimas, né? 5,45 de mínima, aqui a mínima 5,40, né? Enfim, indo buscar as mínimas na verdade, né? Renovou a mínima aqui no mês de novembro, depois teve uma mínima até maior, enfim. E nos próximos meses, né, quando se inicia o ano de 2023, o dólar tem uma queda maior, né? E aí sim nós vamos agora olhar o comportamento dos estrangeiros em relação ao dólar, né? Então vamos olhar aqui o período de 2022, conforme eu vinha mostrando para vocês. Então se vocês repararem, né, o dólar no início 5,28, enfim, ele termina aqui o ano na região dos 5,32, né? E ó, a linha em azul é o saldo acumulado, né, das corretoras estrangeiras. Então, termina o período de 2022 com 752 milhões na ponta vendedora, né? Então, o fluxo estrangeiro desovando o dólar, né? Embora o dólar não tenha tido uma queda tão forte, né? Mas os estrangeiros já vinham vendendo o dólar, né? Fluxo forte na ponta vendedora. Embora as notícias, né, não eram nada animadoras em relação ao dólar, eu lembro disso. Enfim, muita incerteza em relação ao novo governo que iria estar assumindo. Sem viés, né? Então uns gostaram do governo eleito, outros não.
Há pessimistas e otimistas, né? Mas eu tô trazendo uma visão mais pro lado do pessimismo, né? Porque o movimento foi contrário, né? Então, muita gente comprando dólar, né? E eu lembro que a mídia induzia isso. Então, quem não se lembra da notícia, né? Que logo após as eleições saiu a notícia de que uma família de São Paulo tinha transferido 40 bilhões, né, de recursos do Brasil para fora, né? Tinha comprado dólares, enfim. Então, notícias como essa acabam enviesando ainda mais, né? Se o cara tem uma visão pessimista, o que aconteceu? Ele, né, ampliou ainda mais a sua visão, né? Então, pô, estão tirando 40 bi, estão comprando dólar e tirando os recursos do Brasil, o Lula foi eleito, enfim, então muita incerteza, né, por parte de quem era pessimista, enfim. E aí acaba tendo o quê? Um esquecimento de uma visão mais analítica, uma visão mais abrangente, porque o viés político vai atrapalhar, né? Então há outros fatores que contribuíram para que o dólar caísse, né? Fatores extremamente técnicos e que a grande massa não vai ter essa visão, né? Então ela vai ter uma visão mais distorcida, né? Baseado no quê? Na notícia. Então, o que nós vimos aqui, um dólar em venda, né? Saldo acumulado dia após dia, né? Na ponta vendedora, né? E olha o que acontece em 2023. Continua com saldo acumulado para venda, né? Venda. E o dólar vem junto, né? Cai, depois ele tem uma alta, depois ele tem uma queda, uma alta, uma queda, uma alta, uma queda, uma alta, uma queda, né? Por volta do mês 5 aqui até o mês 10, né? Criou um range aqui, né? Ficou nessa zona de preço aqui, saiu até um fundo, né? Mas chegando na região dos 5,18 ele perde força e de novo continua, né, seu movimento de queda. E o que acontece com o saldo? Continua na venda, continua na venda, continua na venda, continua na venda. Então, no ano de 2023, o saldo acumulado dos estrangeiros foi 2 bilhões 263 milhões na ponta vendedora, né? Então 2 bi na venda, 700 e poucos milhões no ano anterior, né? Na venda também. Então somando o período pré-eleitoral, né? Que foi setembro de 2022, quando nós iniciamos o nosso estudo, com o ano de 2023, você vai ter um total de 3 bilhões e 16 milhões na ponta vendedora por parte das corretoras estrangeiras, né? Então interessante, né? E isso vai convergir com isso aqui, ó. Então, ó, dólar em queda, né? Então, o dólar desse período até os dias atuais, uma queda de 13%, né? Então, o câmbio de uma certa maneira, né, nesse período esteve até estável, né? Estável, não instável, não confundir. Então, você tem um câmbio estável, um câmbio controlado, enfim. Outros fatores vão convergir para isso, fatores até mais técnicos, né? E indo de contrapartida com aquela visão mais pessimista, né? De que o dólar ia subir, que o novo governo assumindo, as incertezas e assim. Então quem investiu, né, em dólares acabou perdendo, né? Por enquanto está perdendo aí 13%, né, de queda por enquanto, né? Chegando a buscar patamares até mais baixos e tem uma queda aí de 18%, né? Quando o dólar chegou na região dos 4,82. Então teve acumula aqui 18% de queda. E os estrangeiros, né, têm feito isso em relação ao dólar, né? Agora vamos dar uma olhada no trimestre passado. Aliás, vamos avaliar os trimestres, né? Então aqui eu vou fazer uma avaliação dos trimestres. Começar no quarto trimestre de 2022, né, quando nós iniciamos o nosso estudo. Então no quarto trimestre,
saldo acumulado na venda, né, de 762 milhões. No primeiro trimestre de 2023, venda também 472 milhões. Então o dólar ele inicia o ano no 5,40 e termina esse trimestre, né, no 5,08. Então, de novo, né, venda forte por parte dos estrangeiros, né, e o dólar em queda, apesar das notícias. Vamos voltar no tempo, né? Eu gosto de relacionar isso, a notícia com o que está realmente acontecendo, né? Então, por isso que eu gosto muito de abordar essa escola de análise de dados, né? Analisar os dados, enfim, porque é a realidade, né? Então, os dados aqui, os números, né, não tem nenhum viés ideológico. Então, nós estamos retratando o que realmente está acontecendo, independente da notícia, né? E aqui, ó, então o dólar começa a 5,40 e termina o primeiro trimestre de 2023 no 5,08, com 472 milhões na ponta vendedora. Segundo trimestre de 2023, o dólar, 3 de abril, cotado no 5,08 e ele termina o segundo trimestre nos 4,81, né? De novo, queda do dólar. E o que está acontecendo aqui com os estrangeiros? 775 milhões na ponta vendedora. Então, o estrangeiro vendendo, vendeu até mais, né, do que o primeiro trimestre. Então, o primeiro trimestre 472 e no segundo trimestre 775. Agora vamos pro terceiro trimestre, né? Então, no terceiro trimestre, 3/7/2023, cotação 4,83. Ela termina, aqui é super interessante esse dado. Então, 4,83 o dólar, terceiro trimestre, e aí ele tem uma alta, né, no trimestre. Cotado no final do trimestre no 5,05, né? Uma alta bacana, né? E olha o que acontece com o saldo dos estrangeiros. 562 milhões na ponta vendedora, né? Então, no terceiro trimestre continuaram vendedor e agora no quarto trimestre. Então, no quarto trimestre, cotado a 5,08, 2/10/2023. Ele termina em dezembro, cotado a 4,86. Continua a queda do 5,08 para os 4,83. Mais uma vez o dólar na queda e o saldo dos estrangeiros 453 milhões na ponta vendedora, né? E o dólar tendo a sua queda, né, no período. Então, vamos dar uma olhada agora em dezembro, né? Fazer uma análise diferente. Olhar o mês de dezembro. Em dezembro, o que acontece com o dólar? Cotado a 4,95. Termina o mês de dezembro nos 4,86. Saldo dos estrangeiros, de novo, 115 milhões na ponta vendedora. Ou seja, do período que nós analisamos, esse período pré-eleitoral até os dias atuais, mostra uma forte venda dos estrangeiros em relação ao dólar. E por isso que o dólar sai dos 4,89 até os 5,12, né? Cotado atualmente nesse patamar dos 5,12. 5,12 é isso? É, 5,12. Cotado atualmente nos 5,12, né? Então, interessante, né? Então, esse é um estudo que nós estamos fazendo, né, diariamente em relação ao dólar. Agora eu vou mostrar para vocês o fundo do índice, né? E fazer uma comparação com o Ibovespa. Então, o fundo do índice é um fundo de investimento atrelado à performance do Ibovespa. Ou seja, o Ibovespa cai, esse fundo também cai. O Ibovespa sobe, esse fundo sobe.
e a sua performance, né, relacionada à performance do índice. É um fundo de investimento atrelado ao Ibovespa, é como se você estivesse investindo no Ibovespa, né? E fiz o mesmo estudo olhando o comportamento dos estrangeiros em relação a esse fundo de investimento. Vou começar o estudo, né? Antes eu vou mostrar também no gráfico. Então esse gráfico aqui é o gráfico de setembro de 2022. Então inicia-se o mês, né? Um mês antes das eleições. Vamos voltar no tempo. Ibovespa nos 110 mil pontos. Ele chegou a ter uma mínima de 106 mil pontos e a sua máxima nos 114 mil pontos, né? E depois ele fecha o mês nos 110 mil pontos. Uma oscilação aí de 8 mil pontos. E teve até uma performance positiva no mês, né? Uma alta de 0,47. Então, um mês antes das eleições, o Ibov até subiu 0,47. Aí nessa época aqui, com essa alta do Ibovespa, a mídia inventa alguma coisa, que o Ibovespa subiu, com perspectivas do fulano de tal liderar a pesquisa, né? E o jornalista puxa a sardinha pro seu lado, né? Enviesado, pros dois lados, né, inclusive. Então, não tenho nenhum lado em relação à política, né? Sou neutro. O objetivo aqui é fazer um estudo mais aprofundado em relação a esses dados, né? E refletir um pouco, né? Então, fazendo uma reflexão com vocês, porque eu estou no mercado full time, né? Então, o tempo todo acompanhando os movimentos do mercado financeiro e a gente acaba também acompanhando as notícias, né? Por mais que eu não goste, né? Mas a própria plataforma tem notícia, enfim, te manda notícia, redes sociais, enfim, você acaba também recebendo essas notícias, né? E eu vou bater um papo agora em relação a isso, né? Então vamos lá. O Ibovespa ele atinge a sua mínima, né? Então nos 96 mil pontos em março de 2023, né? Mínima 96 mil pontos, enfim, a máxima 106 mil pontos, né? E a abertura nos 104 mil pontos, né? Então foi um mês de queda, uma queda de 2%, né? Então ele inicia esse período, ele teve até uma alta, né? Então ele termina no mês de outubro nos 116 mil pontos, né? Então, após o resultado das eleições, enfim, o Bovespa sobe, né? E tem até uma performance positiva. E depois disso, né, ele começa a iniciar sua trajetória de queda, né? Tendo até a sua máxima nos 120 mil pontos, né? E depois ele atinge a sua mínima nos 107 mil pontos e fecha nos 112 mil pontos, né? Então já teve um fechamento inferior ao mês de setembro, né? Então uma queda de 3%, enfim. Então aqui já começa o pessimismo, né? Tomar de conta das pessoas que estavam mais enviesadas politicamente, né? E aí o Ibov inicia sua trajetória de queda. Então vamos dar uma olhada aqui no quanto ele caiu. Chegou a ter uma queda de 19%, né? Não, vamos fazer diferente, colocar aqui dessa região aqui. No outro mês, né? Uma queda de 12%, então forte, né? Em dezembro ele teve uma queda em relação ao mês anterior, ó, queda forte, né? Dos 116 mil pontos até os 101 mil pontos, né? Chegou a ter uma queda de 12%, né? E depois se recupera, enfim, fecha o mês nos 109 mil pontos e tendo uma queda de 2%, né? Então esses são os movimentos do Ibovespa, para o vídeo não ficar muito longo, né? Então vamos dar uma olhada agora no comportamento dos estrangeiros em relação
esse fundo de investimento que está atrelado ao Ibov. Então o resultado das eleições sai. O fundo do índice sendo cotado no dia 1º de setembro nos R$ 106, né? Ele tem até uma alta. E termina não, né? No 28 de outubro ele chega a tá sendo cotado nos R$ 117. Então ele sai dos R$ 106 para os R$ 117. E ó, fluxo estrangeiro. 4 bilhões e 170 milhões na venda, né? Então após as eleições, mesmo com essa alta, aqui eles já estavam acumulando já um valor de 1 bilhão 231 milhões na venda, né? Então já estavam vendendo, e forte, né? Venda forte, mesmo com o Ibovespa tendo uma leve alta, né? Após as eleições, conforme eu tinha mostrado aqui para vocês, né? Saiu o resultado das eleições, o Ibovespa sobe, né? O fundo também subiu junto. E o que acontece? Ó, eles já estavam vendendo, né? Vendendo, e depois o fundo, né, começa a ter uma queda e consequentemente o Ibov também, né? E aí termina o ano de 2023, né, com 4 bilhões 170 milhões na venda, né? Interessante. Agora vamos para o ano de 2023, né? Então a cotação desse fundo, 2 de janeiro, ele está sendo cotado a R$ 102 e ele termina o ano de dezembro a R$ 130, né? Então, tendo uma alta expressiva, o mesmo acontece com o Ibovespa, né? Então ele começa o ano de 2023 nos 113 mil pontos e ele acaba tendo uma alta e renovando a sua máxima, né? Cerca de 18% de alta, e atingindo a sua máxima nos 134.185 pontos, né? Então o Ibovespa tendo uma alta no ano, o mesmo acontece aqui com o fundo do índice, né? E olha o saldo dos estrangeiros, né? 4 bilhões 840 milhões na compra, né? Então eles foram acumulando suas compras, né, ao decorrer de 2023. E por isso o Ibovespa, né? Isso reflete no Ibovespa, enfim. Eu tenho um estudo também em relação aos dados, né, dos estrangeiros com os próprios dados da B3, né? O link do site está na descrição do vídeo. Tem vídeos no canal também abordando esse assunto. E tudo vai convergir, né, para essa entrada dos estrangeiros, né? Tanto com os dados da B3 em relação aos fluxos dos investidores estrangeiros na bolsa, quanto a esse fundo em específico, que é o fundo de investimento que tem sua performance atrelada ao Ibovespa. Então, o Ibovespa termina o ano com uma alta, o seu fundo também uma alta, e o saldo dos estrangeiros em relação a esse fundo, 4 bilhões 840 milhões, né? Vamos analisar agora os trimestres. Vamos dar uma olhada no quarto trimestre de 2022, né? 3 bilhões 184 milhões na venda. Eles tiveram essa venda de 3 bilhões 184 milhões no quarto trimestre. Então, no período de outubro até dezembro. Então, eles venderam bastante. E no primeiro trimestre de 2023, de 2 de janeiro a 31 de março, eles tiveram uma entrada de 1 bilhão e 20 milhões na compra, né? E esse fundo ele começa o trimestre cotado a 102,63 e termina com uma queda, né? Cotado a 98,15, né? Então os estrangeiros aproveitando toda essa oscilação e até em alguns momentos queda para estarem acumulando as suas compras, né? E termina o primeiro trimestre com 1 bilhão e 20 milhões. Segundo trimestre
Fundo do índice, cotado a R$ 98, 3 de abril. Chega a 30 de junho, cotado a 113, né? Então ele teve uma alta interessante, né? Saiu dos 98 para os 113. E aqui o saldo acumulado deles, 444 milhões na compra. Então do período aqui de abril a junho, dá uma olhada aqui no Ibov, né? Abril a junho. Abril a junho. Abril, início de abril. Abril a junho. Aqui abril. 101.000 pontos em junho, né? Junho, 31 de junho. Renova sua máxima, né? 31 de junho, 31 de junho. Dia 30 de junho. Uma alta de 15% e fechamento nos 118.000 pontos, né? Eu veio buscar aqui a região de topo, né? Topo de 2022, né? Veio testar esse topo de 2022. Aqui tem um acúmulo dos estrangeiros de 444 milhões, né? Terceiro trimestre. R$ 115 o fundo sendo cotado. Termina o o trimestre, né? Cotado a 113. E de novo, né? Estrangeiro acumulou. Aqui o acúmulo foi de 1 bi 732 milhões, né? Na compra. Quarto trimestre de 2023. Cotação do fundo, início, R$ 111. E ele termina dezembro nos R$ 130, né? Quarto trimestre, um acúmulo de 1 bi 643 na compra, né? Interessante, né? Então, primeiro trimestre eles compraram 1 bi. Segundo trimestre, 444 milhões. Terceiro trimestre, 1 bi 700. E o quarto trimestre, 1 bi 600, né? Então, todos os trimestres, o fluxo estrangeiro acumulando investimento nesse fundo de investimento que está atrelado ao Ibovespa. E aqui nós temos um total, né? Se nós olharmos o período de setembro de 2022 com o ano de 2023. Em 2023 você tem um acúmulo de 4 bi 840 milhões, mas o saldo acumulado aqui entre setembro e dezembro, né, tá na casa dos 669 milhões, né? Então, no período pré-eleitoral, que foi a nossa abordagem aqui desse estudo, você tem um estrangeiro com saldo de compra de 669 milhões, né? Quarto trimestre de 2022 e o ano inteiro de 2023, né? Então, um fluxo positivo por parte dos estrangeiros no fundo de investimento e no dólar também, né? Um saldo, no caso no dólar, um saldo vendedor, né, de 3 bi e 16 milhões, né? Então, 3 bilhões na venda e 600 milhões na compra. O fundo do índice e o dólar na venda e o fundo do índice na compra, né? Então é isso, pessoal. Esse é um estudo em relação ao período pré-eleitoral e a performance dos estrangeiros em relação ao dólar e também um
o índice que está atrelado à performance do Ibovespa. Então é isso, pessoal, esse foi mais um estudo de mercado, onde nós abordamos o período pré-eleitoral e o comportamento dos estrangeiros em relação ao fundo de investimento do Ibovespa e também ao dólar. Termino o vídeo por aqui. Forte abraço a todos e fiquem na paz.